Fala, seus cristãos cansados, graça e paz a todos os santos da internet. Esse é aquele momento onde a gente vai estudar a Bíblia de uma forma ampla, panorâmica, certo? Mas a gente está indo livro a livro da Bíblia, já estamos quase encerrando o Antigo Testamento e hoje a gente vai falar sobre um livro muito especial nessa série que se chama A História de Deus, ou o nosso curso de teologia bíblica, o nosso curso onde nós estamos vendo como a Bíblia é uma história só, de Gênesis a Apocalipse, contando a história de Deus e, claro, a nossa história dentro da história de Deus. Então, a gente começou lá com Gênesis, fomos por todo o Pentateuco, passamos pelos livros históricos, os profetas maiores, os livros de sabedoria, agora a gente está nos profetas menores, nessa reta final do livro bíblico. E hoje o livro que nós vamos estudar é o livro de Naum. O livro do profeta Naum, um livro bastante pequeno, um livro, assim como vários dos profetas menores, inclusive por isso eles são chamados de profetas menores. Naum também é um livro bem pequenininho, mas com uma mensagem muito poderosa, não só para o povo da sua época, mas claro, para os dias de hoje. Tá certo? Então, nossa cronologia dos profetas aqui, para a gente se situar na história de Israel, lembrando mais uma vez, né? A gente tem aqui 120 anos de Reino Unido, né? E aí depois a gente tem a ruptura, a divisão do reino, reinos do norte e reinos do sul. Então você tem lá no norte profetas como Elias, Eliseu, Jonas, Amós, Oséias, e do lado do sul, Obadias, Joel, Isaías, Miqueias e Naum. Ele se situa cerca de 650 anos antes de Cristo. Ele está ali mais ou menos junto com Jeremias. Então ele está um pouco antes aqui do cativeiro babilônico e um pouco depois da queda de Israel pelas mãos da Assíria. Tá certo? Então, esse é o nosso panorama histórico, a nossa cronologia, para a gente entender o profeta Naum. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas Naum ele profetiza no final do século 6 a.C., né? 650 anos antes de Cristo. E, como eu falei, o reino do norte já tinha sido conquistado pela Síria, o reino do sul seria levado ao exílio cerca de 100 anos depois. E esse era um período de muito medo, muita instabilidade, diferente de outros momentos que a gente já viu de outros profetas, onde tinha paz, prosperidade, riqueza, economia e tal. Agora eles estão com muito medo, porque os assírios que destruíram completamente Israel, eles também oprimiam Judá de grande forma, então eles estavam sempre com medo da brutalidade da qual os assírios eram tão famosos, né? Lembra lá o livro de Jonas? Jonas não quer nem saber de pregar graça e misericórdia para os ninivitas, que era a capital da Síria, justamente por causa dessa fama que eles tinham de brutalidade, de ódio, de realmente assim, eles não eram só um reino que guerreava e conquistava os outros, eles realmente faziam crueldades. Por causa disso, todos tinham medo deles e Judá não era diferente. E falando em Jonas, a gente está agora a cerca de 125 anos depois dos acontecimentos do livro de Jonas, ou seja, desde que os ninivitas eles se arrependem lá atrás com a pregação de Jonas, lembra? Esses eram os assírios. Eles ouviram a pregação de Jonas, aquela pregação sabotadora, né? Nínive vai ser destruída, e aí eles se arrependeram, o rei se arrependeu, os animais até, eles se colocam numa posição de submissão, o povo todo rasga suas vestes, joga cinzas na cabeça e tudo mais, e aparentemente eles se arrependeram, mas passaram agora 125 anos e desde então eles voltaram à violência contra as outras pessoas, eles deixaram o caminho de arrependimento e agora estão batendo novamente na porta de Judá, ou a porta de Judá, para poder continuar com a sua opressão, com o seu caminho opressor, com o seu caminho de maldade, de violência. Só que enquanto tudo isso acontece, começam a surgir rumores sobre uma nova potência que está crescendo cada vez mais, uma potência que está a leste de Judá, que é a Babilônia. Como a gente vai ficar sabendo mais tarde na história, a Babilônia vai se tornar o grande império que vai derrotar, inclusive, os assírios. Então, com base nos eventos que a gente vê em Naum, no capítulo 3, a gente consegue dizer que o livro ele foi escrito bem na época em que a Síria estava no auge do seu poder. Ela era a toda poderosa Assíria, conquistando tudo e todos, mas Babilônia também está crescendo cada vez mais, se tornando uma potência, conquistando mais e mais territórios. Então, diante disso tudo, a grande dúvida que parava na cabeça do povo judeu
era a seguinte: onde está Deus no meio disso tudo? Porque por um lado a gente tem a Assíria, para o outro a gente tem os babilônicos. E Judá, né, o povo judeu, o povo do sul, os descendentes de Deus, o povo da aliança, eles estão ali no meio disso tudo. Se eles vão para um lado, tem os assírios brutalíssimos, cruéis. Se eles vão para o outro, tem a nova potência babilônica que está crescendo e conquistando territórios cada vez mais. Não tem para onde você fugir. Onde está Deus no meio disso tudo? Deus não prometeu que ia cuidar do seu povo? Então, por que eles estão agora acuados no meio disso tudo? Só que mesmo assim, eles olhavam para o reino do norte, os seus irmãos, e eles viram que tudo tinha sido destruído. E aquele povo também fazia parte da aliança. Eram os irmãos de Judá, de Benjamim. E aquelas 10 tribos elas foram completamente aniquiladas e destruídas. Então a pergunta que fica é: será que o destino de Judá seria melhor do que isso? Será que eles encontrariam algum tipo de solução para se safar desse problema? Então a grande pergunta é, afinal de contas, quem é que está no controle de tudo? Será que Deus ele realmente está no controle da história? Será que Deus de fato vai cumprir as promessas que ele fez? Ele será fiel à aliança que ele fez com o povo de Israel, já que tudo isso está acontecendo? Esse é o cenário geopolítico da época. Será que existe alguma esperança para o povo judeu? E essa é uma das grandes mensagens aqui do livro de Naum. E Naum talvez ele seja o livro da Bíblia que mais se aproxima de descrever o inferno na Terra. Se houvesse um inferno na Terra, assim, aquela descrição que a gente tem geralmente de inferno, de fogo, de destruição, talvez Naum, com as suas imagens poéticas, ele seja o que mais chegue perto disso, porque ele vai descrever pra gente Deus destruindo de forma justa, intensa e clara os inimigos que oprimiram o seu povo, o povo de Deus, o povo da aliança. Deus vai trazer juízo a essas nações, e é nessa esperança que o povo pode confiar. Então, para a gente entender um pouco da estrutura do livro aqui, o livro é dividido da seguinte forma: os primeiros 11 versos, aqui no capítulo 1, a gente vai ver o desejo de Deus em proteger o seu povo. Então Deus vai reafirmar a sua promessa de que o povo não será abandonado, de que Deus irá cuidar e proteger o seu povo. Os versos 12 do capítulo 1 até o 12 do capítulo 2, a gente vê o anúncio de julgamento divino contra os inimigos de Deus. E do verso 13 do capítulo 2 até o 19, o final do capítulo 3, nós vemos a execução desse julgamento. Tá certo? Então, Deus reafirma sua promessa de proteger o povo. Deus, ele anuncia julgamento contra os inimigos do seu povo e ele finalmente executa esse julgamento. Agora, uma característica interessante aqui do livro, né? Lembrando que esses poetas, esses profetas, de fato, eles são todos profetas, né? Então, de fato, eles escrevem aqui os livros proféticos nesses formatos poéticos. E a estrutura com a qual esses livros são escritos, eles de fato trazem uma mensagem em si também. O livro de Naum, ele não é diferente desse padrão que a gente vê nos profetas, né? Então, o livro ele começa com um poema, só que ele é um poema acróstico. E claro, quando a gente fala de poema aqui, a gente não está falando da mesma lógica dos poemas brasileiros, né? Ou dos poemas das línguas latinas, onde você rima muito o som do final de cada frase, né? A forma de rimar, ou de você trazer essa rima, entre aspas, aqui nos poemas hebraicos, ele geralmente tem a ver com começar com a mesma letra do alfabeto, ou começar a cada palavra da próxima linha com alguma letra, essa é a ideia do acróstico, né? Ou você rimar e repetir ideias. Tem muito disso na aula que a gente fez sobre o livro dos Salmos, né? Então, se você quiser aprender um pouco mais sobre isso, assista a aula aí dos livros dos Salmos. Tá aqui na descrição do vídeo a playlist do curso A História de Deus, então você pode assistir qualquer outra aula dos livros que a gente já gravou. O livro dos Salmos fala muito dessa ideia de como essas rimas funcionam dentro da poesia hebraica. Mas, falando aqui, de fato, de Naum, né, a gente tem um poema acróstico, ou seja, cada linha do texto, da forma como ele foi escrevendo, vai começar com uma letra do alfabeto hebraico. Só que aí tem uma característica interessante, que eu falei como é que a forma também é parte da mensagem, né? Esse acróstico ele vai apenas até a metade do alfabeto hebraico, até a metade das letras, e ele fica incompleto. Por que ele fica incompleto? Aí que está a grande sacada de como essa poesia funciona, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Mas vamos começar aqui então com o livro. Ele diz no verso 1, sentença contra Nínive, livro da visão de Naum, da cidade de Elcos. Então, a gente já percebe aqui que o livro de Naum ele vai ser um livro contra Nínive.
contra os assírios. Jonas apresenta uma mensagem de graça e esperança para os assírios. Naum vai apresentar uma mensagem de julgamento. Então, recordando aqui, Nínive era a capital da Assíria, ou seja, essa profecia era de fato direcionada ao inimigo mais temido de Judá naquela época, né? Cerca de 6 a 7 séculos antes de Cristo. Então, o livro já começa assim, olha, essa aqui é uma mensagem para Nínive, para os assírios, por toda a maldade que eles fizeram. E aí no capítulo 1, os versos 2 a 8, a gente vai ver Naum ele reforçando a sua mensagem, usando justamente imagens que remetem ao Êxodo. Por que ao Êxodo? Porque o Êxodo é esse grande momento na mentalidade, na memória, no imaginário do povo judeu, daquele momento marcante onde Deus ele mostrou de uma forma grandiosa, com o braço estendido, com mão poderosa, o quanto ele protege o seu povo. O quanto ele intervém quando a injustiça está acontecendo contra o seu povo, quando a opressão está acontecendo. Então, o fato de Deus usar aqui essas imagens recorrentes que remetem ao Êxodo faz com que o povo possa enxergar que esse Deus que agiu no passado vai agir agora no presente também. Então, no verso 2, a gente vê que Deus ele se mostra zeloso pelo seu povo, ou seja, ele se importa, ele tem zelo, ele tem carinho, cuidado pelo seu povo. No verso 3, ele é um Deus paciente, só que ao mesmo tempo ele é justo, ou seja, ele tarda a sua ira, mas ele não deixa o mal ficar impune para sempre. Né? Exatamente como Moisés descreve Deus lá no Monte Sinai, né? Aquela aparição de Deus lá em Êxodo capítulo 20, capítulo 34. E aí, a gente tem então aqui o verso 2 a 5 que diz o seguinte: o Senhor é Deus zeloso e vingador, ou seja, ele se importa, ele tem paixão, ele tem um cuidado pelo seu povo, mas ele também é vingador, ou seja, ele conserta a injustiça e ele traz de volta o restabelecimento daquilo que é correto. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. E aí olha o verso-chave. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocenta o culpado. Ou seja, ele não vai passar pano para aquilo que está errado. Ele não vai tratar como correto aquilo que é mal. Ele vai trazer juízo, justiça sobre aquilo que foi feito de forma injusta. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são a poeira dos seus pés. Repreende o mar e ele seca. Olha aqui a imagem do Mar Vermelho, lembra? Faz com que todos os rios fiquem secos. O Rio Jordão, lembra? Na travessia do povo para a Terra Prometida. Bazã e o Carmelo desfalecem e as flores do Líbano murcham. Os montes tremem diante dele e as colinas se derretem. Lembrando aqui desse episódio lá do Monte Sinai. A terra se levanta diante dele, sim, o mundo e todos os seus moradores. Então, essas imagens aqui muito fortes sobre o passado bem fresco na cabeça do povo, da forma como Deus agiu no passado, é a grande esperança que o povo pode ter agora no que diz respeito à forma como Deus vai livrá-los dos seus inimigos. Deus vai corrigir a injustiça e vai trazer julgamento sobre tudo aquilo que é mal. E observa aqui no texto que a gente leu, né, os versos 4 e 5, a gente vê Yahvé andando sobre as nuvens, secando os mares e rios, fazendo as montanhas tremerem. É exatamente aquilo que ele fez quando ele liberta o seu povo lá do Egito e leva eles até o Sinai, dá a eles a lei, faz com eles o pacto, a aliança, né? E depois os ajuda a conquistar a Terra Prometida. Você tem aqui os textos base para entender essas imagens. Ou seja, o ponto aqui que Naum quer fazer é, da mesma forma como Deus fez no passado, né? Como Yahvé agiu no passado, ele irá agir agora no presente para poder salvar o seu povo. Deus ele irá agir com justiça. Mas com essa descrição de como Deus ele controla os elementos da natureza, Naum ele dá essa mensagem de esperança para o povo, de como Deus agiu no passado, mas ele também está dando uma cutucada nos deuses da Assíria, porque os assírios, bem como vários outros povos ao redor de Israel e de Judá, eles meio que projetavam os seus deuses de uma forma que estava ligada à natureza. O deus do sol, o deus do mar, o deus do rio, né? Lembra lá do Nilo, com uma grande divindade do Egito e tudo mais. Ou seja, os deuses eles têm essa característica de serem seres da natureza, de elementos conhecidos. Só que a mensagem de Naum aqui, de toda a Bíblia, é que Yahvé,
ele é soberano sobre toda a criação, porque na verdade ele criou tudo. Deus não é um elemento da natureza, ele controla a natureza, porque ele criou os elementos da natureza. Então Deus está acima de qualquer força poderosa. Se um furacão é poderoso, se um tsunami, um maremoto é poderoso, se um vulcão em erupção é poderoso, Deus ele criou todas essas forças. Ou seja, para criar coisas poderosas desse tipo, você precisa ser mais poderoso do que elas. Então a mensagem de Deus aqui para o povo, através de Naum, é muito clara. A Assíria ela pode até parecer forte, só que quem realmente é grande em poder é Yahvé, como diz o verso 3. Deus ele de fato irá agir em favor do seu povo com grande poder e com mão poderosa. E tudo isso, essa mensagem inicial, ela leva a gente aqui ao ponto principal que vai aparecer no verso 7. O Senhor é bom. No meio de todo esse poder, de toda essa demonstração de força, o Senhor é bom. Ele é fortaleza no dia da angústia e ele conhece os que nele se refugiam. Aqui a gente volta para aquela ideia do remanescente, que a gente já viu no profeta Miqueias, né? A ideia de alguém que vai ser preservado na linhagem do povo da aliança. Então, no meio de todo esse julgamento, no meio de toda essa catástrofe, de toda essa demonstração de força, de justiça, de julgamento, Deus ele é bom. E ele conhece aqueles que estão em busca dele. Ele conhece o seu remanescente. Por isso, ele irá destruir Nínive. Nínive teve a sua chance. Nínive se rebelou contra Deus mesmo após a oportunidade de arrependimento. Então Nínive vai ser julgada pelo seu mal, pelos pecados de opressão e violência que eles cometeram. Mas aqueles que se refugiarem em Deus conhecerão que ele é fortaleza no dia da angústia. No dia desse terrível julgamento, dessa demonstração de poder e força, todos saberão que o Senhor, ele é bom, ele só age no melhor favor da sua própria criação. Deus ele é maravilhoso, ele é forte em poder, mas ele usa esse poder para expandir o seu amor. E no meio dessas cenas de julgamento é muito importante manter isso em mente. Deus ele é bom e ele conhece aqueles que nele se refugiam, né? E aí nos versos 9 a 15, Deus ele então vai anunciar o julgamento contra a Assíria. Só que diferente do que vai ocorrer com a maioria dos outros profetas que a gente leu até agora, que a gente tem estudado na Bíblia, em Naum essas promessas da graça de Deus elas vão surgindo ao longo do texto. Né? Geralmente nos outros profetas a gente tem a sessão de julgamento, a sessão de misericórdia, a sessão de graça. Aqui você tem julgamento, mais graça, julgamento. Então, no meio desse longo texto aqui, né, nessa mensagem de juízo contra os inimigos do Senhor, a gente tem ponto a ponto mensagens de misericórdia sobre o destino do remanescente fiel a Deus. Ou seja, ao mesmo tempo que ele tem aqui declarado o destino das nações, a gente tem a demonstração do que Deus irá fazer por aqueles que permanecerem fiéis a eles, né, o seu remanescente. Olha o verso 15. Eis sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, do que anuncia a paz. Celebre as suas festas, ó Judá, cumpra os seus votos, porque o ímpio não mais passará por você, e ele foi inteiramente exterminado. E é muito interessante aqui a aparição dessa expressão, boas novas. Eis sobre os montes os pés do que anunciam boas novas. O que acontecia naquela época, né? Uma nação ela entrava em guerra contra outra nação. Então, quando você tem guerra, você tem uma mobilização dos exércitos, né? Então, o exército que é formado naquela nação por pais de família, filhos, pais, irmãos, sobrinhos, né? As pessoas elas vão para a guerra, os soldados, e eles deixam suas famílias para trás. E o reino meio que vulnerável, porque a força do exército ela sai para guerrear contra outra nação. E aí no meio da batalha está todo mundo apreensivo, sem saber o que está acontecendo. E aí, dependendo do resultado da batalha, alguém lá na batalha vai ser escolhido para ser o mensageiro. Uma pessoa que corre muito bem, que consegue ir rápido sem se cansar. Olha, você vai ser o mensageiro e você vai lá até a cidade avisar que nós vencemos a batalha, que eles não precisam mais se preocupar. Então aquela pessoa saía correndo com aquela mensagem. E aí os sentinelas que ficavam em cima do muro avistavam lá ao longe aquela pessoa correndo e eles falavam, olha, o mensageiro está correndo para nos trazer uma notícia, né? E ele chegava e trazia boas notícias. Olha, nós vencemos a guerra
a batalha, não precisamos mais ter medo, né? Os homens da cidade, os guerreiros, eles estão voltando para suas famílias, estão voltando para casa. Então essas eram boas novas, novas de que eles não precisavam mais ter medo da batalha, eles estavam livres da opressão que aquele outro reino talvez poderia causar, enfim, eles estavam de fato seguros agora, e essas eram boas novas. Então essa imagem aqui que o profeta utiliza, olha, bem-aventurado, ou que belos são os pés daqueles que anunciam boas novas, ou seja, a velocidade daqueles que trazem a boa notícia de que agora está tudo bem. E essa ideia agora é transportada para essa imagem que a gente vê aqui no texto do verso 15, né? As boas novas que estão sendo trazidas é que no meio de todo esse julgamento, Deus irá agir em favor do seu povo. Então, a celebração da liberdade e do livramento vindo da parte de Deus no meio de todo esse julgamento é trazida por esses belos pés que anunciam boas novas. Boas novas que, na verdade, são a expressão que significa o que é o Evangelho. Evangelho são as boas novas. Então, esse mensageiro ele trazia o Evangelho, a boa notícia sobre a libertação daqueles que estavam debaixo de uma opressão. Então, aqui nos profetas a gente já consegue ver, né? A gente já viu isso nos outros textos, né? Isaías, Daniel, Jeremias, vários dos outros profetas menores, como o evangelho está presente desde aqui do Antigo Testamento. E na verdade isso está presente desde Gênesis. Mas a gente vê aqui essa expressão boas novas, a gente percebe o quanto Deus está empenhado em trazer o evangelho para aqueles que precisam ser libertos, não só do pecado e da opressão, mas também da morte, né? E como eu falei, o acróstico incompleto aqui, ele começa do verso 2 e vai até o verso 8, e ele vai introduzir para a gente o caráter de Deus, como a gente já viu, né? Deus ele é justo, ele vai julgar as nações opressoras, mas também Deus é bom, é misericordioso, e ele protege aqueles que são humildes, aqueles que se aproximam dele. Só que os versos 9 a 15, eles vão concluir esse contraste. Eles vão mostrar pra gente, e essa é uma outra forma de fazer poesia hebraica, que é o contraste. Se apresenta uma ideia de um lado e o contraste dessa ideia do outro lado para mostrar a sua mensagem. E essa mensagem que é apresentada nesses versos é que haverá um juízo total sobre a Síria e, ao mesmo tempo, haverá libertação, paz e esperança para Judá. E eles podem confiar nessa esperança. Deus irá julgar as nações inimigas, mas Deus irá livrar o seu povo. Então, novamente, essa mensagem de graça aqui, ela vai aparecer para trazer esperança, de fato, para esse povo que está sendo oprimido, mas não é para qualquer israelita, não é para qualquer judeu, é para aqueles que confiarem em Deus, aqueles que não se rebelarem, porque Deus também vai fazer, como a gente viu em outros profetas, vai fazer justiça contra o seu próprio povo, porque o seu povo também se tornou um povo opressor, né? Só que existe algo muito curioso aqui nesse começo do livro, é porque mesmo sendo sobre a queda de Nínive, ou seja, sobre a queda da capital da Assíria, o capítulo 1 ele simplesmente não menciona nem Nínive, nem a Assíria. Ele é falado em termos gerais, como um termo mais universal. O poema de Naum aqui, ele vai usar referências que lembram outros textos bíblicos, como por exemplo Isaías falando da queda de Babilônia, algo que depois iria acontecer na queda de Nínive, mas ele não menciona diretamente a capital da Assíria e a Assíria em si. O profeta ele usa a destruição de Nínive, na verdade, como um exemplo simbólico dentro da sua teologia. Ele não pega isso só como um evento histórico isolado, ele usa como esse exemplo simbólico do que acontece com nações opressoras, nações que vão oprimir os seus vizinhos, que vão agir com violência, que vão agir sem pudor nenhum, sem ética nenhuma. Então, na verdade, assim como a gente vê lá em Isaías, a queda desse grande império é uma boa notícia, é um evangelho para o povo fiel de Deus, para aquele que é o remanescente, porque traz esperança e traz libertação para aquele que sofre opressão. Então Naum, na verdade, ele retrata a queda de Nínive, mas ela é mais do que simplesmente uma mensagem para Nínive. Ela é um grande exemplo universal de como os impérios sem Deus eles se transformam em impérios violentos. Na verdade, Deus ele não trabalha com impérios, né? Deus tem um reino, que é um reino de amor, de graça, de liberdade, mas sempre que há um império no universo, no mundo, esse império ele vai ser violento, ele vai ser opressor, ele vai impor a sua vontade, e Deus ele não permitirá jamais que esses impérios violentos continuem,
né? Essa é a grande verdade que a gente lê, né, no livro de Daniel. Você tem os 6 primeiros capítulos basicamente falando da Babilônia, mas os 6 últimos eles se expandem para toda a ideia de como todos esses reinos do mundo, representados lá na estátua, né, eles são violentos e eles irão cair por aquela pedra atirada sem o esforço de mãos humanas, né? Então Isaías quer mostrar esse evangelho de que nenhuma nação permanecerá por muito tempo enquanto ela for violenta, enquanto ela for esse império injusto, né? Deus ele sempre vai derrubar esses impérios injustos e ele irá proteger aquele que confia nele, não importa a época. Porque, como Naum disse, Deus ele é bom. Então a mensagem de Naum ela é muito parecida com a mensagem de Daniel. Claro que aqui ela está resumida no seu escopo dentro do contexto da Síria, mas ao mesmo tempo, quando a gente expande isso, a gente percebe essa ideia aqui. A Síria ele é só mais esse exemplo na lista de grandes impérios que se acham invencíveis, independentes de Deus, capazes de permanecer na história eterna, mas que todos eles acabam caindo diante de Deus, porque somente Deus ele é eterno, só que Deus ele é justo e ele não deixará o mal, a opressão, a impiedade impunes, não importa qual seja esse reino. Então o livro de Naum, ele aborda a tragédia da opressão violenta, do sofrimento humano na história. Ele fala, como eu falei, né, essa imagem de um inferno na terra, sobre como você tem esses reinos ímpios, no caso aqui, isso projetado na Assíria, como esse grande exemplo, mas você tem esses reinos opressores na história humana, e Deus ele sofre. Ele sofre com a morte de pessoas inocentes. Hoje, quando tem essas guerras acontecendo, Deus sofre com isso porque são a sua criação sofrendo, sentindo dor. O ser humano que ele criou. Só que é justamente por isso que a bondade de Deus e a sua justiça, que são coisas indissociáveis, né? Você não pode tirar uma coisa da outra, sua bondade e sua justiça, elas são uma coisa só. Por isso Deus é assim e ele irá orquestrar a queda de todas essas nações opressoras. Deus não permitirá que essas nações permaneçam por muito tempo. Ele irá trazer julgamento. E é isso que o livro de Naum traz, assim como vários dos outros profetas, né? E aí no restante do livro, Naum ele descreve em detalhes essa queda de Nínive. O capítulo 2 é quase um filme de ação, se você observar as cenas que ele descreve aqui, né? Soldados inimigos se aproximando, os carros de guerra invadindo as ruas, o caos tomando conta das muralhas, e aí, por fim, a cidade sendo saqueada e o povo derrotado. E aí tudo isso vai ser apresentado aqui como justamente a consequência de toda a violência, de toda a injustiça que foi praticada por Nínive, pela Síria. Né? Tudo isso é uma consequência, é o julgamento de Deus sendo arbitrado sobre Nínive. Naum, ele inclusive chega a zombar da antiga força de Nínive, né? Que é chamada de leão, só que agora esse leão é um leão banguela, com pelo cortado, sabe aquele leão do pica-pau, né? Que fica todo banguela, todo com a juba cortada e tudo mais. É um leão derrotado, é um leão sem poder. O recado aqui do livro de Naum é muito claro. Nenhum império, por mais poderoso que ele possa parecer, por mais que ele tenha alcançado o auge de poder, ele não irá conseguir resistir ao juízo divino, que é muito mais poderoso. O verso 13 diz: Eis que eu estou contra você, diz o Senhor dos Exércitos. Queimarei os seus carros de guerra, a espada devorará os seus leõezinhos, e eu arrancarei da terra a sua presa, e nunca mais se ouvirá a voz dos seus embaixadores. E a Assíria, como o país, ela deixou de existir. Você não tem mais a Síria hoje. Né? Você tem a região, você tem outros descendentes, outras pessoas, outros povos que acabaram formando uma nova nação, mas a Síria, enquanto povo, ela simplesmente não existe mais. O país da Síria não existe mais nos nossos dias. Né? Eles nunca mais se juntaram. Assim como eles destruíram Israel completamente, a Síria foi completamente também varrida do mapa. Tá certo? E aí no capítulo 3, Naum, ele vai pintar um quadro ainda mais sombrio do destino de Nínive, né? A cidade ela é comparada a uma feiticeira, a uma prostituta, ou seja, mostrando como é que ela enganava as nações, ela seduzia com seus planos, com sua promessa de prosperidade, enquanto ela simplesmente disseminava o quê? Violência, corrupção, injustiça, opressão. Por isso a mensagem de Naum aqui ela é muito clara, né? Nenhum poder que é construído sobre injustiça, sobre exploração, vai durar para sempre. Deus irá
trazer um fim a todo o mal, a toda a opressão, a toda a injustiça. Então, o sucesso da Assíria enquanto nação, enquanto império, ele veio à custa de sangue, de derramamento de sangue inocente, né? Eles não foram conquistando, explorando com base num esforço, num trabalho, não. Foi causando injustiça, causando opressão a outros povos. E é justamente essa violência que plantou as sementes da sua queda, que vai se voltar contra ela agora, nesse momento de grande julgamento da parte de Deus. Olha o que o verso 1 do 3 diz. Ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentiras e de roubo, e que não solta a sua presa. Verso 5. Eis que eu estou contra você, diz o Senhor dos Exércitos. Levantarei as abas da sua saia sobre o seu rosto, e mostrarei às nações a sua nudez, e aos reinos as suas vergonhas. Deus irá agir contra a Síria, não só trazendo julgamento, mas expondo a Síria pelo que ela é. Um reino violento, opressor, e todas as outras nações vão falar, nossa, olha o que aconteceu com a grande Assíria, né? É uma mensagem de Deus para os outros povos, para que eles não repitam o erro da Assíria. E é justamente isso que vai acontecer. Em 612 a.C., ou seja, progredindo, né? Não começa lá em 650, vai até mais ou menos 620, a coisa vai regredindo, né? De 650, 640, para se aproximar do zero, que é o ano de Cristo, né? Então, alguns anos depois, algumas décadas depois, em 612 a.C., os medos, né, da Média, os babilônios e os citas, nessa grande coalizão, eles cercam Nínive durante uma tempestade histórica que acontece. O rio e o fosso que protegiam a cidade transbordaram. Eles derrubaram parte do muro, exatamente como não havia previsto no verso 6 do capítulo 2. Ele diz assim, olha, as comportas dos rios se abrem e o palácio é destruído. Olha só que interessante. Foi exatamente isso que aconteceu historicamente. Choveu tanto que o fosso começou a inundar a estrutura da cidade e aí o palácio da cidade rui por causa de toda essa água do fosso, né? E aí os invasores eles entram e saqueiam Nínive de tal forma que ela some do mapa por mais de 2000 anos, assim como Naum havia dito no capítulo 2, verso 10. Olha, vazio, desolação e ruína, o coração se derrete, os joelhos tremem, acabam-se as forças e o rosto de todos empalidece. Vazio, desolação e ruína é o que sobrou para a Síria. Outrora, esse grande império todo-poderoso, que todo mundo que morava na Síria, que olhava para a Síria falava, cara, esses caras nunca vão ser derrotados, eles são uma superpotência. E aí a história progride, algo acontece, mudança geopolítica, mudança climática, catástrofe, Deus agindo por meio de tudo isso e tirando do poder essa nação que não fez jus ao poder que foi a ela confiado, né? No fim, ninguém sente falta da Síria. Ninguém nem lembra desse país. Pelo contrário, as outras nações até comemoram a sua destruição, né? As pessoas começam a aplaudir a queda por causa de toda a violência, por causa de todo o sangue derramado, né? E aí, o verso 19 do capítulo 3 ele vai dizer o seguinte: não há remédio para o seu mal, o seu ferimento é grave. Todos os que ouvirem falar do que aconteceu com você baterão palmas, pois quem não foi vítima da sua crueldade sem fim? E aí o livro acaba. O livro acaba com essa pergunta: quem não foi vítima da sua crueldade sem fim? Olha que interessante aqui, a beleza dessa poesia dos profetas. Naum ele termina com uma pergunta. Uma pergunta para quem? Uma pergunta para Nínive. Quem não foi vítima da sua crueldade sem fim? Você lembra outro profeta que a gente acabou de estudar, que também termina com uma pergunta? O seu livro também termina com uma pergunta? É justamente o livro de Jonas. Jonas, ele profetizou um século antes, né? Como a gente viu, 125 anos antes, foi quando houve aquele sermão dele. Deus ele anuncia a misericórdia de Deus para Nínive, né? Deus ele anuncia por meio de Jonas a sua misericórdia a Nínive. Jonas não quis ir, né? Toda aquela coisa, mas ele vai lá e anuncia. E aí como é que o livro de Jonas termina? Termina com Deus fazendo uma pergunta para Jonas. Você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive? E aí o livro acaba. Será que eu não deveria ter compaixão dos assírios? E aí, como é que o livro de Naum termina em relação a Nínive e os assírios? Pois quem não foi vítima da sua crueldade sem fim? Ou seja, em questão de 100 e poucos anos,
A cidade que foi alvo da misericórdia divina virou o exemplo da sua ira. Será que não deveria ter misericórdia de Nínive? E a história mostrou, não, não deveria. A própria história mostrou que Deus está correto no seu julgamento. As próprias nações perguntam, quem é que não foi vítima da sua crueldade? As nações, não só Israel, todas as nações clamam pela intervenção divina, pela justiça absoluta, para reparar todo o mal que a Assíria fez. Mesmo tendo recebido misericórdia de Deus, eles não voltaram atrás, não se arrependeram fielmente. Por isso Deus irá derramar a sua ira sobre eles. Né? O verso 3 diz, o Senhor é tardio em irar-se, mas ele é grande em poder e jamais inocenta o culpado. Deus não irá permitir que o mal se propague para sempre. Ele irá agir, ele irá intervir com julgamento para restaurar o bem, restaurar a justiça através do seu amor e da sua misericórdia. Né? Então, aqui a gente encontra a primeira resposta para o problema do pecado. Deus ele vai julgar o mal. Deus não vai deixar o pecado impune para sempre, porque o pecado destrói tudo que ele toca. Por isso Deus não pode permitir que o pecado permaneça. E ele vai julgar o pecado de maneira pessoal. A gente vê isso através de como ele irá fazer isso, né? De uma forma pessoal, se envolvendo de fato, de uma forma poderosa e, acima de tudo, de uma forma definitiva. Quando ele intervir de uma vez por todas, ele intervirá para que isso cesse. Só que apesar disso, apesar de que Deus, ele é grande poder, ele jamais inocenta o culpado, ou seja, Deus ele irá trazer juízo contra o mal, o livro de Naum nos lembra que o Senhor é bom, ele é um refúgio no dia da aflição e ele cuida daqueles que se refugiam nele. Essa é a grande mensagem de Naum. Essa esperança de que, apesar de que Deus irá agir com justiça, irá trazer um grande julgamento sobre o pecado, Deus é bom. E por causa da sua bondade, ele irá salvar aqueles que confiarem nele. Essa é a grande promessa do Evangelho. Essa é a boa nova. Nós podemos confiar nesse Deus. Nós podemos ter certeza de que ele age em nosso favor quando nós confiamos nele e nele buscamos refúgio. Tá certo? Espero que essa mensagem tenha sido abençoadora para você. Se você quer aprender sobre os outros livros que nós já estudamos até agora, aqui na descrição do vídeo você tem a playlist A História de Deus, com todos os outros sumários, todos os outros resumos dos livros anteriores a Naum até agora. Semana que vem a gente vai estudar o livro de Abacuque, um livro também espetacular, né? Parece que não, a gente não lê muito esses profetas menores, mas todos eles carregam mensagens muito bonitas, né? Como a gente viu aqui em Naum, como é que o julgamento e ao mesmo tempo o evangelho da graça e da misericórdia divina estão presentes. Isso também é verdade em Abacuque e nos outros livros também. Tá certo? A gente termina por aqui hoje. Espero que você tenha um sábado, um final de semana muito abençoado e a gente se vê na semana que vem para mais um estudo. Não esquece de deixar aquele like, compartilhar esse vídeo, indicar para outras pessoas também. E se você não está inscrito no canal, aproveita agora, clica aqui embaixo e se inscreva também. Tá certo? A gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau.